Estamos aqui na bancada com esse som Panasonic AKX440 com o seguinte sintoma: não liga. Vamos analisar esse defeito junto? Aqui nós já estamos com o aparelho aberto já na posição de serviço. Como o aparelho não está ligando, vamos analisar se as tensões estão surgindo corretamente. Antes da gente realizar o teste, vamos identificar os estágios do aparelho. Aqui se encontra a fonte do aparelho, aqui a placa principal, aqui a parte frontal do aparelho, onde se encontra todo o controle. E agora vamos realizar o teste. Vamos analisar aqui no pino 1 desse conector, que está ligado ao pino positivo desse capacitor. E aqui no modo off, tem que permanecer aqui nesse pino aproximadamente 15 volts. Vamos ver se está. Aqui o motivo indica aproximadamente 15 volts que está normal. Que aqui ao pressionar o botão power, que é o botão de ligar, essa tensão tem que subir aproximadamente 39 volts. Vamos ligar o aparelho. E a tensão permaneceu em 39 volts e caiu em seguida. Notamos que a fonte armou corretamente e surgiu a tensão corretamente da fonte. E aqui podemos descartar defeito na fonte principal do aparelho. Como já descartamos a fonte está armando normalmente e gerando todas as tensões, nos resta agora é fazer os testes nas tensões aqui na placa principal. Aqui já localizamos dois reguladores de 3.3 volts. Antes da gente realizar os testes de tensão, vamos dar uma olhada no esquema elétrico do som. Então vemos aqui no esquema elétrico do aparelho e já identifiquemos os dois reguladores de tensão de 3V3, o IC1005 e o IC1000. Aqui no pino 2, o pino central, tem que sair uma tensão de 3V3. E neste capacitor, é o C1051, no pino positivo, tem que sair 6 volts. E nesse IC1004, tem que ter uma tensão de 1.6 volts. E já localizamos aqui esse conector que alimenta a parte frontal, que só irá aparecer essa extensão no modo ON quando você ligar o aparelho. Aqui já localizamos o pino 1, 2 e 3. E no pino 1 tem que ter uma tensão de 5 volts. E no pino 2 uma tensão de 3V3. E no pino 3 temos que ter uma tensão de 12 volts. Agora vamos analisar se essas tensões estão presentes. Visto no esquema elétrico, esse regulador IC1005 e esse capacitor, e entre outros, tem que ficar em perfeita condução. No pino central, nesse regulador, como no esquema elétrico, tem que estar 3.3 volts. Visto aqui no multímetro, 3.3 volts que está normal. E neste capacitor tem que estar 5 volts. Aqui está marcando 6 volts e está normal. Essa fonte, tanto no modo off, tanto no modo on, tem que permanecer conduzindo. E esse regulador de tensão IC1000 só irá conduzir no modo on quando você pressionar o botão power, quando você ligar o aparelho. Vamos verificar se esse regulador de tensão IC1000 se ele está funcionando corretamente. Vou colocar aqui no pino central e aqui tem que marcar 3.3 volts. Vou ligar o aparelho, visto que apareceu 3.3 volts. E em seguida a tensão cai. Certamente o aparelho entrou em proteção. Vimos aqui que os reguladores de tensão funcionaram perfeitamente. Nos resta agora é mediar tensão no pino 1, 2 e 3, indicado no esquema
o pino 1, 5 volt, pino 2, 3 volt e o pino 3, aproximadamente 12 volt. Aqui eu coloquei a ponta de prova do multímetro no pino 3, marcando no esquema como 12 volt. Vou ligar o aparelho e permaneceu aproximadamente 12 volt. Em seguida caiu. Certamente o aparelho entrou em proteção. Agora eu coloquei a ponta de prova no pino 2, indicado como 3 volt. Vou ligar o aparelho e a tensão surgiu 3.3 volt. E em seguida a tensão caiu. Certamente o aparelho entrou em proteção. E aqui no pino 1 tem que apresentar 5 volt. Vou ligar o aparelho e não surgiu nenhuma tensão. Vimos no esquema que o pino 1 é alimentado por o regulador de tensão. Sai a tensão de 5 volt no pino 3, que no anodo desse diodo chega a tensão de 5 volt e no cadodo desse diodo é ligado ao pino 1 do conector, que fornece uma tensão de 5 volt. Para facilitar, eu vou medir a tensão de 5 volt no anodo desse diodo. Vou ligar o aparelho e vimos aqui que surgiu uma tensão de 6 volt, que está normal. Vimos aqui que o cadodo está ligado no pino 1 desse conector, que fornece a tensão de 5 volt que estava faltando. Vamos colocar no cadodo do diodo. Aqui eu coloquei no cadodo do diodo, que é ligado no pino 1 desse conector. Vou ligar o aparelho e vimos aqui que não surgiu nenhuma tensão. Vimos no vídeo aí que no anodo do diodo permaneceu 6 volt e no cadodo do diodo não 0 volt. Agora sim podemos concluir que esse diodo está com defeito. Agora vou trocar esse diodo por outro diodo novo. Aqui já substituímos o diodo. Aqui é o diodo que removemos da placa, que estava queimado, estava em aberto. Agora vamos verificar se no cadodo do diodo vai surgir a tensão de 5 volt. Já conectei o aparelho na tomada. Agora eu vou ligar o aparelho e surgiu uma tensão de 5 volt, que está normal. Com certeza o som já está funcionando. Vamos ver o funcionamento desse aparelho. Mais um concerto realizado com sucesso. Um abraço e até o próximo vídeo.